Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Comentando Notícias, que são aquelas notícias que eu mando no nosso canal do Telegram, o canal oficial. Se você não está lá, inscreva-se já, eu mando pelo menos uma notícia por dia e escolho algumas para comentar aqui com vocês, no YouTube, no Facebook, nesse novo formato, E espero que vocês estejam gostando. A notícia que eu separei hoje, eu vou ler aqui com vocês, é da Época Negócios, um site brasileiro, do dia 30 de dezembro de 2021, e diz o seguinte: como a NASA deve informar o mundo se achar vida extraterrestre em 2022? Olha só que interessante, esse assunto novamente sendo tocado, quer dizer, não parou, digamos desde 18, 19, ele está sendo muito comentado, mas a motivação para retomar esse assunto dessa forma que está sendo abordada nessa pequena reportagem, um texto curto, diz o seguinte: os recursos para detectar vida em outros planetas vão aumentar muito em março, agora de 2022, quando o telescópio espacial James Webb começa a trabalhar. Então esse telescópio, não sei se todo mundo acompanhou, mas no Natal, dia 25 de 2021, ele foi lançado, e é um telescópio mais potente do que o Hubble, ele pode enxergar coisas que antes a gente não conseguia enxergar. Então, mas esse não é o ponto, o ponto de ter um telescópio mais potente é extremamente interessante, aberto ao público, obviamente, que a gente consiga ter acesso todos, sem restrição, sem filtro de governo oculto ou qualquer agência governamental. É extremamente interessante porque a gente pode ter imagens do nosso universo, a gente pode ter algumas coisas abertas a qualquer pesquisadores amadores, inclusive. Isso é extremamente interessante. Mas o principal foco dessa reportagem não é não é muito o que esse telescópio pode fazer, mas sim, de uma forma sutil, como seria possível detectar vida extraterrestre com a ajuda do telescópio, mas mais importante do que isso, a pegadinha do título, Como que a NASA deve informar o mundo se achar vida? Então é o seguinte, o foco não é a capacidade do telescópio, o foco não é se vai achar vida ou se pode achar vida, não. É como a NASA deve divulgar esse achado. Olha só que interessante. Já não tem muita informação no próprio título, Qual seria a preocupação de um jornalista? Qual seria a preocupação de um cientista da forma de divulgar algo que não foi achado ainda? Por que eu preciso me preocupar, por exemplo, com a forma de divulgar alguma coisa que não existe ou que não está perto, Imagina assim, qual a forma que eu vou divulgar a minha vida em Alpha Centauri? Por que eu preciso me preocupar com isso agora? Se isso está extremamente longe de acontecer, se é que um dia vai acontecer. Por que eu vou me preocupar com isso? Então por que essa reportagem se torna relevante? Ela se torna relevante porque ela entrega uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. É óbvio que os governos já têm essa informação, é óbvio que mais do que informação já tem essa interação, mas não vou nem pisar nesse quesito. É óbvio que essa informação já existe, que já existe essa comprovação com a NASA, que é a ponta da desinformação desde os anos 70. Nos anos 70 a NASA já detectou vida em Marte e colocou panos, vida microbial, e colocou panos quentes em cima disso. Inclusive, não falando mais no assunto, o cientista que coordenou essa expedição já falou diversas vezes sobre isso, mas enfim, a mídia só fala do que a mídia se interessa, E agora, de novo, tendo o foco em 2022 nessa revelação de vida. E não estamos falando de nave vindo para a Terra, ET andando, nada disso. Estamos falando de revelação de vida, por menor que ela seja, macrobiótica, em outro planeta, seja em Marte ou seja em lugares mais longínquos que o James Webb consiga atingir. For me as a scientist, I think the most exciting prospect of any telescope like this, any big, bold, ambitious telescope that we put into space, is this idea that there are questions we haven't even thought to ask yet, that we'll learn things about the universe that completely surprise us. I'm Amber Strawn, an astrophysicist at NASA's Goddard Space Flight Center. I'm on the NASA science team for JWST.
time. So it'll be next summer, summer 2022, before we get the first images. We of course can't promise that we're going to find signs of life, but it's not an overstatement to say that this telescope is definitely our next huge step in our search for habitable planets in the Milky Way. There's so much riding on this telescope. It's the future of astrophysics, and we have to get it right. Então, como que a NASA deve divulgar isso? Não é interessante, né? Divulga tudo, não divulga, divulga parcialmente, né? Então, enfim. E há uma outra notícia interessante também, que aí é mais um boato, né, de que cientistas da NASA e a NASA, os governos, teriam se reunido com líderes religiosos para ver como que essa divulgação impactaria as religiões. Então, ora, né? Mas por que se preocupar com isso, não é verdade? Então, com toda essa ironia minha, obviamente, destacando o óbvio, a gente termina comentando notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que leiam também a reportagem inteira, não só o título, tá bom? Vamos aí criar o grande hábito, o hábito saudável de ler as reportagens como um todo, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hello, I'm Corey Good. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despotar 2.0. I look forward to seeing you there.